Disfarçando-se para observar a verdadeira natureza de sua empregada, ele não está preparado para as revelações que se seguem. As ações dela lhe ensinam lições sobre humanidade e humildade. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. As portas de mogno da funerária se fecharam atrás de Ryan Carter com um baque forte. Aos 42 anos, ele estava sozinho no estacionamento, seu terno italiano coletando gotas da chuva leve. O funeral de seu pai, Marcus Carter, atraiu centenas de pessoas, associados de negócios, figuras da sociedade e inúmeros outros alegando conexão com a fortuna Carter. No entanto, enquanto Ryan os observava se dispersarem para seus veículos de luxo, ele não conseguia nomear uma única pessoa que tivesse compartilhado um momento genuíno com seu pai em anos. Dentro de seu Bentley, Ryan não ligou o motor. Em vez disso, ele observou através das janelas escuras enquanto os últimos enlutados partiam, suas expressões tristes praticadas já se transformando de volta ao neutro. Seu telefone tocava incessantemente, membros do conselho, parceiros e supostos amigos enviando condolências automatizadas. Ele o desligou. O caminho de volta para sua cobertura o levou pelo distrito financeiro da cidade, onde a sede da Carter Industries dominava o horizonte. Ryan passou 20 anos construindo sua própria fortuna ao lado do império de seu pai. Agora, no comando de ambos, ele controlava bilhões. No entanto, a vitória parecia vazia. Em seu elevador particular, Ryan viu seu reflexo nas paredes de latão polido. Terno de grife, cabelo perfeitamente aparado, unhas feitas, um homem criado pelas expectativas de outras pessoas. A imagem o deixou enjoado. Ele passou a noite andando de um lado para o outro em sua cobertura, parando em cada peça de arte cara que colecionava, mas nunca realmente apreciava. Perto do amanhecer, ele se viu no antigo escritório de seu pai, agora seu. Uma fotografia na mesa mostrava o Marcus Carter mais jovem servindo refeições em um abrigo para moradores de rua, antes do dinheiro, antes do império. Ryan não conseguia se lembrar era a última vez que ele viu esse tipo de propósito genuíno nos olhos de seu pai. A ideia se formou lentamente. Depois, de repente, Ryan pegou seu laptop e começou a pesquisar abrigos para moradores de rua na área. Um chamou sua atenção, Hope Haven, a apenas 15 quarteirões de seu prédio. Sua funcionária mais dedicada, Lisa Walker, era voluntária lá regularmente. Na manhã seguinte, Ryan visitou uma loja de artigos usados em uma cidade vizinha onde ninguém o reconheceria. Ele comprou jeans surrados, botas gastas e camadas térmicas. O caixa mal olhou para ele, a primeira vez em décadas que ele ficou realmente invisível. De volta a casa, Ryan estudou a si mesmo no espelho enquanto se transformava. Ele deixou seus pelos faciais crescerem por vários dias, aplicou maquiagem sutil para parecer mais envelhecido e praticou a alteração de sua pronúncia precisa usual para algo menos refinado. Ele construiu uma história de fundo para Jake, um ex-funcionário de escritório que perdeu tudo em uma crise de mercado. Os preparativos levaram uma semana. Ryan providenciou sua ausência temporária, citando licença pessoal para processar a morte de seu pai. Ele configurou sistemas automatizados para manter sua presença comercial e planejou cuidadosamente como observar Lisa sem se revelar. Quando chegou a manhã de deixar sua antiga vida para trás, Ryan arrumou uma mochila gasta com o essencial. Ele deixou seus relógios, anéis e cartões de crédito trancados. Em sua carteira, ele guardou apenas dinheiro suficiente para parecer legítimo se questionado, junto com uma identidade falsa cuidadosamente elaborada para Jake. A caminhada até Hope Haven o levou por partes da cidade que ele só tinha visto através das janelas do carro. Cada passo em suas novas botas parecia cruzar uma fronteira. Os olhos das pessoas deslizavam por ele, sem reconhecimento, sem deferência, sem sorrisos artificiais esperando por um acordo comercial. Na entrada do abrigo, Ryan hesitou. Pelas janelas, ele podia ver os moradores se reunindo para o café da manhã. Sua mão tremia ligeiramente quando ele alcançou a maçaneta da porta. Até agora, tinha sido teórico, um experimento, um teste do caráter de Lisa. Mas, parado ali, ele percebeu que isso poderia se tornar algo completamente diferente. Um jovem passou por ele e entrou no abrigo, então segurou a porta aberta. Vai entrar? O café da manhã está esfriando. A gentileza simples no gesto, sem nenhuma agenda anexada, quase quebrou a compostura de Ryan. Ele entrou, o ar quente carregando o cheiro de café e aveia. Vários moradores olharam para cima brevemente, então voltaram para suas refeições. Um voluntário o apontou para o balcão de check-in.
Cada passo parecia simultaneamente um fim e um começo. Lisa Walker se movia pela área de jantar do abrigo com eficiência praticada, seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo simples. Aos 40 anos, seu rosto mostrava as linhas sutis de alguém que sorria com frequência, apesar dos desafios da vida. Ela carregava uma grande cafeteira, enchendo xícaras e cumprimentando os moradores pelo nome. Bom dia, Carlos. Sua filha ganhou aquela bolsa, ela perguntou a um homem idoso que segurava sua xícara com dedos tortos pela artrite. Quando ele assentiu, seu sorriso iluminou a sala. Eu disse que ela ganharia. Aquela garota é brilhante. Da sua mesa de canto, Ryan observava Lisa trabalhar. Ele a tinha visto inúmeras vezes no ambiente corporativo, onde ela administrava sua fundação de caridade com competência silenciosa. Mas isso era diferente. Aqui, ela se movia com uma facilidade que ele nunca tinha testemunhado no escritório. Sem prancheta, sem distância profissional cuidadosa, apenas conexão genuína. A correria do café da manhã trouxe um fluxo constante de pessoas, algumas claramente sem teto de longa data, outras parecendo recém-desabrigadas. Lisa lidou com cada pessoa com a mesma atenção respeitosa, nunca se apressando, nunca julgando. Quando uma jovem mãe lutou para administrar sua bandeja de café da manhã enquanto segurava uma criança pequena, Lisa gentilmente entrou para ajudar, tirando alguns lápis de cera do bolso para entreter a criança. Primeira vez aqui. Uma voz grave assustou Ryan com suas observações. Um homem mais velho com o rosto envelhecido e olhos gentis sentou-se em frente a ele. Eu sou Marcos. Não sou do tipo tagarela, mas Lisa insiste damos boas-vindas aos recém-chegados. Ryan percebeu a ironia do homem compartilhar o nome de seu pai, mas manteve seu disfarce. Jake, ele respondeu, mantendo sua voz áspera. Perdi meu emprego alguns meses atrás. Tenho tentado evitar lugares como este, mas... Marcos assentiu, sem precisar de mais explicações. Orgulho é um luxo quando você está com fome. Lisa me ajudou a substituir minha identidade no mês passado. Estou tentando encontrar trabalho desde então. Ao longo da manhã, Ryan observou conversas semelhantes acontecendo ao redor da sala. As pessoas compartilhavam oportunidades de emprego, ofereciam incentivo, dividiam recursos. A comunidade que ele testemunhou desafiou tudo o que ele havia assumido sobre abrigos para moradores de rua. Durante um momento de silêncio, Lisa se aproximou de sua mesa. Ryan ficou tenso, mas seus olhos não mostraram reconhecimento. Espero que a aveia esteja boa, ela disse. Fazemos o que podemos com doações. Está bom, Ryan respondeu cuidadosamente, estudando seu rosto. Quantas vezes ela havia levado café para ele em seu escritório? Agora, servindo novamente, mas sem ideia de quem ele era, ela mostraria seu verdadeiro caráter? Lisa puxou uma cadeira e sentou-se, algo que ela nunca tinha feito em seu escritório sem convite. Você parece ter visto dias melhores, ela disse diretamente. Temos alguns recursos de busca de emprego, se você estiver interessada. Ajuda com currículo também. A preocupação genuína em sua voz fez o peito de Ryan apertar. Era esse o mesmo cuidado que ela demonstrava no trabalho, ou era apenas cortesia profissional? Ele sempre se perguntou se a dedicação dela vinha de realmente acreditar na missão deles ou simplesmente de precisar do salário. Conforme a manhã avançava, Ryan se juntou a um pequeno grupo de moradores que separavam roupas doadas. A conversa fluiu naturalmente, compartilhando histórias de empregos perdidos, negócios fracassados, falências médicas. Um homem era dono de um restaurante de sucesso antes de um incêndio destruir tudo. Outro era professor antes de uma crise de saúde mental atrapalhar sua carreira. A parte mais difícil não é perder as coisas, disse o ex-dono do restaurante, dobrando um suéter. É perder seu lugar no mundo. Pessoas lhe olham através de você. Ryan pensou em como ele tinha feito exatamente isso, inúmeras vezes, com as pessoas na rua. A realização pesou em seu estômago enquanto ele observava Lisa organizando uma agenda para acesso ao chuveiro, tratando cada pessoa com a mesma dignidade que ela mostrava aos membros do conselho corporativo. Durante a preparação do almoço, Ryan ouviu Lisa no telefone, falando baixo, mas com firmeza. Não podemos aceitar uma entrega parcial. Essas pessoas precisam de nutrição adequada. Sim, eu entendo orçamentos, mas... Olha, eu mesma pago a diferença se for preciso. A conversa terminou com Lisa parecendo frustrada, mas determinada. Ryan a observou tirar sua carteira gasta, contando as contas com dedos cuidadosos.
Ele sabia que seu salário na fundação era modesto. Ela nunca havia pedido aumento em 5 anos. Agora ele entendia porque os relatórios de orçamento de alimentos sempre se equilibravam de alguma forma, apesar do aumento dos custos. Uma semana depois de sua estadia em Hope Haven, Ryan testemunhou uma cena que mudou completamente sua perspectiva. Sarah, uma mãe solteira de 2 filhos que havia perdido seu apartamento recentemente, abordou Lisa com mãos trêmulas e olhos lacrimejantes. Sua filha mais nova tinha uma infecção de ouvido, mas a clínica gratuita estava lotada de pacientes. A farmácia quer $80 pelos antibióticos, Sarah sussurrou, claramente envergonhada. Tente negotiar, Moss. Sem hesitar, Lisa enfiou a mão na bolsa. Ryan observou enquanto ela tirava o que ele suspeitava ser o dinheiro de toda semana para as compras. Aqui, ela disse com firmeza, colocando as notas na mão de Sarah. Não se preocupe em pagar de volta. Concentre-se apenas em fazer Tommy melhorar. Quando Sarah protestou, Lisa simplesmente sorriu. Alguém me ajudou uma vez, quando meus filhos eram pequenos. É assim que cuidamos uns dos outros. A troca assombrava Ryan. Ele havia assinado inúmeros cheques para doações de caridade, sempre com comunicados à imprensa e benefícios fiscais em mente. Mas o sacrifício silencioso de Lisa, feito sem público ou reconhecimento, demonstrou um tipo de doação totalmente diferente. Mais tarde naquela noite, Ryan F. se viu sentado ao lado de Marcus, o artista residente do abrigo. Apesar de viver nas ruas, Marcus conseguiu criar obras impressionantes usando materiais descartados. Sua tela atual era uma caixa de papelão achatada, transformada com tintas encontradas em uma paisagem urbana que capturava tanta beleza quanto a decadência. Costumava dar aulas de arte na faculdade comunitária, explicou Marcus, acrescentando detalhes ao reflexo de um prédio. A vida tinha outros planos, mas a arte fica com você. Ryan observou a pintura tomar forma, lembrando de seus próprios sonhos abandonados. Antes da faculdade de administração, antes que as expectativas de seu pai assumissem o controle, ele passava horas desenhando e pintando. O mundo corporativo não tinha lugar para essas atividades impraticáveis. Quer tentar? Marcus ofereceu a ele um pedaço de carvão e papelão. Às vezes, fazer algo bonito é a melhor maneira de esquecer o que você perdeu. Outros moradores se reuniram ao redor enquanto Ryan hesitantemente começou a desenhar. Suas primeiras tentativas foram rígidas, a precisão corporativa lutando contra a liberdade artística. Mas gradualmente, sob a orientação gentil de Marcus, algo mudou. As linhas ficaram mais soltas, mais expressivas. Você já fez isso antes, Marcus observou calmamente. A arte é como andar de bicicleta, a memória muscular permanece. Conforme os dias passavam, Ryan se viu passando mais tempo com os moradores do abrigo, cada um com histórias que desafiavam seus preconceitos. Havia David, um ex-engenheiro de software que perdeu tudo para contas médicas após o câncer de sua esposa. Maria, que fugiu da violência doméstica com nada além de seus filhos e esperança. Cada pessoa carregava sonhos e habilidades que as circunstâncias haviam enterrado, mas não destruído. A comunidade do abrigo operava em um código não escrito de apoio mútuo. Quando alguém encontrava trabalho, eles compartilhavam oportunidades de emprego. Quando suprimentos acabavam, as pessoas dividiam os recursos sem reclamar. Ryan observou como os moradores, literalmente sem nada para dar, ainda encontravam maneiras de ajudar os outros. Uma tarde, enquanto ajudava Marcus a organizar uma aula de arte improvisada para ela filhos de Luther, Ryan viu Lisa observando-os. O orgulho em sua expressão enquanto observava as crianças criando despertou algo nele, um lembrete de como era um propósito genuíno. Jake tem um bom olho, Marcus disse a Lisa, gesticulando para o último desenho de Ryan. Está me ajudando a ensinar perspectiva às crianças. Às vezes, a melhor visão vem de ângulos inesperados. Lisa estudou o trabalho de Ryan com interesse. Você é cheio de surpresas, Jake. Poderíamos usar essas habilidades para os materiais de arrecadação de fundos do abrigo. A ironia de Lisa não reconhecer o estilo artístico de seu empregador deixou Ryan divertido e desconfortável. Ele nunca havia compartilhado esse lado de si mesmo no trabalho, mantendo a imagem corporativa polida esperada dele. Aqui, paradoxalmente, ele se sentia mais genuíno em seu disfarce do que em seus ternos sob medida. A distribuição semanal de refeições colocou Ryan cara a cara com o verdadeiro escopo da necessidade em sua cidade. Ele se viu trabalhando ao lado de Lisa, distribuindo pacotes de comida para uma fila que se estendia ao redor do quarteirão. Cada rosto contava uma história diferente,
casais idosos com renda fixa, jovens profissionais demitidos recentemente, famílias presas entre contra-cheques. Lembre-se de guardar algumas das xícaras de frutas para as crianças que virão depois. Lisa instruiu os voluntários, suas habilidades organizacionais evidentes mesmo nesse cenário. E a senhora Shen precisa das opções com baixo teor de sódio, sua pressão arterial está alta. Ryan se maravilhou com sua atenção aos detalhes, como ela se lembrava das necessidades específicas de cada pessoa. No trabalho, ele apreciava sua eficiência, agora ele entendia que era apoiada por um cuidado genuíno. Durante um breve intervalo, eles se sentaram juntos nos degraus dos fundos do abrigo, compartilhando café em copos de papel. "O que te trouxe aqui, Jake?" Lisa perguntou, sua voz gentil, mas direta. Ryan havia ensaiado sua história de capa completamente, mas sentado ao lado dela, as mentiras preparadas pareciam erradas. Ele optou por uma versão da verdade. "Perdi meu caminho", ele disse calmamente. "Tinha tudo o que a sociedade diz que você deveria querer, mas parecia vazio. Precisava entender o que realmente importa." Lisa assentiu, surpreendendo-o com sua resposta. "Eu entendo." Antes de começar a trabalhar na fundação. Ela fez uma pausa, e Ryan prendeu a respiração. "Eu estava apenas cumprindo a tarefa. Bom trabalho, salário decente, mas faltava alguma coisa. Então meus filhos e eu passamos por momentos difíceis. A comunidade aqui nos salvou, de mais de uma maneira." Isso era novidade para Ryan. Ele nunca soube que Lisa tinha passado por dificuldades pessoal. Seu arquivo pessoal listava empregos anteriores, mas nada sobre essa parte de sua história. "Meu sonho é expandir os programas do abrigo", ela continuou, sem saber que estava compartilhando essas esperanças com seu empregador real. "Não apenas refeições e camas, mas oportunidades reais. Treinamento profissional, aconselhamento, assistência infantil. As pessoas aqui têm tanto potencial, elas só precisam de uma chance." Ryan pensou nos milhões depositados nas contas de sua fundação, cuidadosamente administrados para obter o máximo de benefícios fiscais, mas talvez perdendo as oportunidades reais de impacto. A conversa mudou quando uma jovem mãe se aproximou de Lisa, claramente angustiada. Seu filho tinha uma entrevista escolar importante no dia seguinte, mas nada apropriado para vestir. Sem hesitar, Lisa se ofereceu para ficar até mais tarde e ajudar a procurar nas caixas de doações. "Jake, você pode nos ajudar a procurar? Você tem um bom olho para essas coisas", Lisa perguntou. Ryan assentiu, lembrando-se de como ela sempre elogiava sua aparência profissional no trabalho. Eles passaram horas separando doações, finalmente montando uma roupa decente. O rosto do menino se iluminou quando ele a experimentou, e sua mãe começou a chorar de alívio. "Agora só preciso descobrir o transporte", ela se preocupou. "Eu posso dar uma carona para ele", Lisa ofereceu imediatamente. "É no meu caminho para o trabalho." Ryan sabia que não era. A escola ficava na direção oposta dos escritórios da fundação. Ele observou Lisa anotar o compromisso em seu telefone, adicionando mais um compromisso à sua agenda já lotada. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir em seu berço de abrigo, Ryan ouviu Lisa no telefone com seus próprios filhos. "Sim, querida, a mamãe está trabalhando até tarde de novo." Não espere acordada." "Sim, estarei lá para sua apresentação amanhã, eu prometo." A exaustão em sua voz era clara, mas sua determinação também. Ryan pensou em todas as vezes que ele a fez trabalhar até tarde no escritório, sem nunca considerar que ela tinha sua própria família esperando em casa. No entanto, aqui estava ela, estendendo voluntariamente seu dia para ajudar os outros. À medida que as chuvas da primavera se intensificavam, Ryan se viu cada vez mais atraído por sessões de arte com Marcos. Durante esses momentos, ele redescobriu uma parte de si mesmo há muito enterrada sob responsabilidades corporativas. Seus desenhos evoluíram de esboços provisórios para declarações ousadas, muitas vezes capturando a dignidade silenciosa da vida no abrigo. "Você está encontrando sua voz", Marcos observou uma noite, enquanto Ryan completava um retrato de um residente idoso dormindo. Seu material inicial era tecnicamente bom, mas agora tem coração nele. O canto de arte do abrigo havia se tornado um santuário para muitos residentes. As crianças se reuniam para pintar, suas preocupações temporariamente esquecidas. Adultos se juntavam durante os momentos livres, criando apesar das circunstâncias. Ryan observava Lisa ocasionalmente fazer uma pausa em suas tarefas para admirar o trabalho deles, sua expressão melancólica. Então veio a tempestade que mudou tudo.
Começou como uma chuva típica de primavera, mas rapidamente se intensificou. Por volta da meia-noite, o telhado envelhecido do abrigo começou a vazar em vários lugares. Ryan acordou com o som de água pingando em baldes colocados às pressas e a voz de Lisa direcionando os moradores para áreas mais seguras. Mova as crianças para a área de jantar, ela instruiu, sua calma mascarando preocupação óbvia. Senhora Shen, por favor, leve seus medicamentos com você. Marcos, você pode ajudar a proteger os materiais de arte? A situação se deteriorou rapidamente. A água começou a vazar pelas paredes, ameaçando tanto a estrutura do prédio quanto os poucos pertences dos moradores. Lisa coordenou com outros abrigos, mas todos já estavam superlotados. A fundação para a qual trabalho pode ajudar, ela disse Dedu. Durante uma reunião de emergência da equipe, sem saber que o dono da fundação estava sentado entre os moradores. Mas o processo de aprovação leva semanas. Ryan observou os moradores, apesar de suas próprias situações precárias, começarem a se organizar. Alguém começou uma corrente para mover suprimentos para terrenos mais altos. Outros confortaram crianças assustadas. A jovem mãe Sarah, cujos antibióticos Lisa havia pago, se ofereceu para compartilhar seu guarda-chuva com moradores idosos que precisavam ir ao banheiro. No meio do caos, Marcos abordou Lisa com uma ideia. Poderíamos vender algumas de nossas obras de arte. Jake também tem algumas peças boas. Talvez fazer uma arrecadação de fundos rápida. Os olhos de Lisa brilharam. O centro comunitário pode nos deixar usar seu espaço. Poderíamos combiná-lo com um serviço de refeições, envolver mais pessoas. Ryan observou enquanto a crise se transformava em uma oportunidade para ação comunitária. Os moradores juntaram seus recursos mínimos, moedas encontradas nos bolsos, habilidades que eles poderiam oferecer. Um ex-trabalhador da construção civil se ofereceu para avaliar os danos. Um contador aposentado começou a calcular os custos mínimos de reparo. Asina atingia Ryan profundamente. Essas pessoas, que tinham tão pouco, deram sem hesitação. Era um contraste gritante com seu mundo corporativo, onde a caridade geralmente vinha com condições e comunicados à imprensa. Lisa trabalhou incansavelmente, fazendo ligações, coordenando voluntários, tudo isso enquanto limpava a água e garantia que todos tivessem roupas de cama secas. Ao amanhecer, Ryan a encontrou sentada sozinha na cozinha, finalmente mostrando sinais de exaustão. Não podemos perder este lugar, ela disse calmamente quando ele se juntou a ela. Para muitos, é seu único espaço seguro. Ryan pensou nos milhões em suas contas pessoais, na arte cara acumulando poeira em sua cobertura. Uma assinatura poderia resolver tudo, mas isso significaria revelar sua identidade e potencialmente destruir a confiança que ele construiu. Às vezes, a ajuda vem de lugares inesperados, ele ofereceu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Esta comunidade é mais forte do que parece. Conforme o sol nascia, os participantes se reuniram para avaliar os danos. O telhado precisaria de reparos significativos. O sistema elétrico precisava ser verificado. A prevenção de mofo seria crucial. A lista parecia esmagadora, mas em vez de derrota, Ryan testemunhou algo notável: esperança, determinação e ação imediata. Após a tempestade, Ryan se viu naturalmente assumindo um papel de liderança, aproveitando sua experiência empresarial enquanto mantinha cuidadosamente seu disfarce como Jake. Ele criou cronogramas detalhados de reparos, organizou equipes de voluntários e desenvolveu sistemas eficientes para gerenciar doações. Tudo isso enquanto parecia ser apenas mais um residente prestativo. Jake, onde você aprendeu a se coordenar assim? Lisa perguntou uma tarde, revisando seus planos de reparo meticulosamente organizados. Vida anterior, ele respondeu com sinceridade, então acrescentou com cautela e imprecisão. Costumava gerenciar projetos antes de tudo desmoronar. Os esforços de reconstrução revelaram um lado da comunidade que tocou Ryan profundamente. Empresas locais, muitas delas lutando, doaram materiais. Moradores de outros abrigos vieram ajudar. Até mesmo alguns dos antigos moradores do abrigo, agora de pé, voltaram para oferecer assistência. Lisa e Ryan se viram trabalhando juntos, suas habilidades complementares criando uma parceria eficaz. Ela conhecia as necessidades da comunidade intimamente, enquanto suas habilidades organizacionais ajudavam a transformar boas intenções em resultados concretos. Durante uma sessão de planejamento tarde da noite, eles se sentaram cercados por plantas e listas de suprimentos.
O barulho noturno habitual do abrigo havia desaparecido, deixando-os em um silêncio confortável quebrado apenas pelo arranhar de e lápis e papéis farfalhando. Você sabe o que é estranho, Jake? Lisa disse de repente, erguendo os olhos de suas anotações. Trabalhar com você parece familiar de alguma forma, como se já tivéssemos feito isso antes. O coração de Ryan pulou uma batida, mas Lisa continuou antes que ele pudesse responder. Talvez seja só que você aborda as coisas do jeito que meu chefe faz, muito sistemático, muito completo. Embora ele provavelmente estivesse usando um terno em vez dessas roupas de trabalho. A ironia das palavras dela deixou Ryan divertido e desconfortável. Ele aprendeu mais sobre a percepção de Lisa sobre ele, seu verdadeiro chefe, por meio desses comentários casuais do que anos de interação profissional. Conte-me sobre seu chefe, ele solicitou, curioso apesar do risco. Lisa pareceu escolher suas palavras com cuidado. Ele é complicado. Brilhante com os negócios, generoso com doações, mas às vezes me pergunto se ele realmente entende o que fazemos aqui. O lado humano disso, sabe? Ele nunca visitou o abrigo, apesar de financiá-lo. As palavras dela doeram, mas Ryan sabia que eram justas. Ele sempre viu o abrigo como um item de linha no orçamento de sua fundação, não como a comunidade viva e pulsante que ele conheceu. Talvez ele esteja com medo, Ryan sugeriu calmamente. Às vezes é mais fácil assinar cheques do que encarar a realidade. Talvez, Lisa concordou. Mas você não pode realmente ajudar as pessoas se tem medo de conhecê-las. É isso que torna este lugar especial. Estamos todos juntos, sem barreiras. Enquanto trabalhavam durante a noite, Ryan se viu compartilhando partes mais genuínas de si mesmo do que ele já havia feito como Ryan Carter. Ele falou sobre seu amor pela arte, seu relacionamento complicado com seu pai, sua crescente insatisfação com o sucesso material. Lisa ouviu sem julgamento, oferecendo insights que o fizeram ver sua própria vida de forma diferente. Você sabe o que eu aprendi aqui, ela disse, enquanto terminavam o planejamento da noite. Às vezes, perder tudo é apenas abrir espaço para algo melhor. Olhe para você, você perdeu sua vida antiga, mas encontrou um novo propósito aqui. Ryan ficou sentado com esse pensamento muito depois que Lisa foi embora, olhando para o trabalho compartilhado. Ele veio para testar sua lealdade, mas, em vez disso, ele era o único a ser testado e transformado. O planejamento do evento comunitário revelou uma nova dimensão de complexidade no engano de Ryan. Como Jake, ele foi encarregado de coordenar a mostra de arte para arrecadação de fundos, trabalhando ao lado de Marcos para mostrar os talentos dos moradores do abrigo. Cada dia o aproximava mais da comunidade e do inevitável momento da verdade. Precisamos de alguém para falar na abertura, Lisa anunciou durante uma reunião de planejamento. Jake, você consideraria isso? Sua história pode realmente comover as pessoas. O pedido enviou uma onda de ansiedade por Ryan. Falar em público era algo que ele dominava como Ryan Carter, mas a ideia de se dirigir a uma multidão enquanto Jake, sabendo que Lisa estaria assistindo, fazia suas palmas suarem. Não tenho certeza se é uma boa ideia, ele se esquivou, mas Lisa persistiu. Você tem jeito com as palavras e entende os dois mundos, ela argumentou. Você poderia ajudar as pessoas a ver o que este lugar realmente significa. A ironia de suas palavras não passou despercebida por ele. Ele entendia os dois mundos, mais literalmente do que ela sabia. Mas a cada dia, a linha entre suas duas identidades ficava mais tênue. As conexões genuínas que ele formou como Jake pareciam mais reais do que 2 décadas de relacionamentos comerciais. Durante os preparativos do evento, Ryan trabalhou meticulosamente para evitar fotografias ou publicidade que pudessem expô-lo. Ele redirecionou as tentativas de Lisa de colocá-lo no centro das atenções, sugerindo que outros moradores compartilhassem suas histórias. No entanto, cada desvio parecia cada vez mais uma traição à confia. Insassa da comunidade. O evento em si transformou o centro comunitário em uma galeria de arte. As pinturas de Marcos atraíram atenção significativa, enquanto outros moradores exibiram artesanato, fotografia e trabalhos escritos. As próprias peças de Ryan, criadas durante sua estadia no abrigo, capturaram momentos de dignidade na vida diária do abrigo. Um homem idoso compartilhando seu cobertor com um recém-chegado, crianças estudando juntas sob luzes bruxuleantes, os atos silenciosos de gentileza de Lisa. Eles são notáveis, comentou um negociante de arte, estudando o trabalho de Ryan. O artista entende claramente tanto a técnica quanto a natureza humana. Quem é esse Jake?
Ryan escapou antes que a conversa pudesse continuar, mas a pergunta ecoou em sua mente. Quem era ele agora? O executivo corporativo que o via a caridade como uma redução de impostos, ou o homem que aprendeu a ver beleza em lugares quebrados? Mais tarde naquela noite, ele ouviu Lisa falando com um doador em potencial. Nossos moradores não são apenas estatísticas, ela estava dizendo. Eles são artistas, profissionais, sonhadores. Jake, por exemplo, seu talento poderia facilmente lhe render uma exposição em uma galeria, mas ele escolhe ensinar arte para nossos filhos. O elogio, embora bem intencionado, pareceu uma facada. Cada conexão genuína que ele formou repousava sobre uma base de engano. A verdade machucaria não apenas Lisa, mas toda a comunidade que aceitou Jake como um deles. Você parece perturbado, observou Marcus, encontrando Ryan sozinho mais tarde. O sucesso geralmente deixa as pessoas mais felizes. Só de pensar em escolhas, respondeu Ryan cuidadosamente. Como uma decisão pode mudar tudo. Marcus o estudou com olhos conhecedores. Você sabe, na arte, falamos sobre espaço negativo, o vazio que dá forma ao que está lá. Às vezes, quem não somos é tão importante quanto quem somos. A sabedoria nessas palavras permaneceu com Ryan até tarde da noite. Enquanto ele estava deitado em seu abrigo, ouvindo sons familiares da vida comunitária, ele percebeu que seu disfarce havia tirado mais do que apenas sua riqueza. Havia removido as barreiras que ele havia construído em torno de seu coração. Tomar a decisão de usar sua fortuna para ajudar a comunidade deveria ter sido simples, mas Ryan se viu paralisado pela complexidade da execução. Cada opção parecia levar de volta ao mesmo problema, como ajudar sem destruir a confiança que ele havia construído como Jake. Certa manhã, enquanto ajudava no serviço de café da manhã, Ryan observou Lisa administrar os suprimentos de comida cada vez menores com sua desenvoltura habitual. Ela esticou as porções cuidadosamente, garantindo que todos recebessem algo, mesmo que isso significasse que ela ficaria sem vamos dar uma volta. Ela sugeriu inesperadamente durante seu intervalo. Eu poderia usar um pouco de ar fresco. Eles caminharam pelo bairro, passando por empresas fechadas e terrenos baldios. Lisa apontou potentes oportunidades reais, prédios abandonados que poderiam se tornar centros de treinamento, terrenos baldios perfeitos para jardins comunitários. Sua visão era prática, mas ambiciosa. Às vezes eu sonho alto demais, ela admitiu, parando em um pequeno parque. Meus filhos me dizem que não posso salvar todo mundo, mas... Por que não? Ryan perguntou, genuinamente curioso sobre suas limitações. Lisa riu suavemente. Recursos, principalmente. A fundação faz o que pode, mas há muita burocracia. Às vezes eu queria poder dizer diretamente ao Sr. Carter o que precisamos, mostrar a ele o que é possível. A ironia de sua declaração atingiu Ryan com força. Ele estava lá o tempo todo, mas ele realmente ouviu? O que você diria a ele? Ele pressionou, tomando cuidado para manter seu papel como Jake. Essa instituição de caridade não é sobre deduções fiscais e relatórios anuais, ela disse com firmeza. É sobre investimento em potencial humano. Essas pessoas não precisam de esmolas, elas precisam de oportunidades, dignidade, uma chance de reconstruir. Eles se sentaram em um banco do parque, observando as crianças da vizinhança brincarem. Lisa continuou, sabe, Jake, eu queria te contar uma coisa. Acho que sei quem você é. O coração de Ryan parou momentaneamente, mas as próximas palavras de Lisa o surpreenderam. Você me lembra alguém que eu conhecia na faculdade, a mesma maneira silenciosa de analisar tudo, o mesmo talento artístico oculto. Por um tempo, pensei que talvez você fosse ele, tentando se reconectar depois de todos esses anos. Alívio misturado com culpa quando Ryan percebeu que ela havia criado sua própria explicação para a dinâmica familiar deles. O que aconteceu com ele? Ele perguntou, ganhando tempo para firmar a voz. A vida, eu acho. Ele tinha sonhos de mudar o mundo por meio da arte, mas acabou nas finanças. A última vez que eu vi, ele era muito bem-sucedido e muito infeliz. O paralelo com sua própria vida atingiu Ryan profundamente. Quantos sonhos ele havia abandonado pelo sucesso? Quantas conexões ele havia sacrificado por status? Sabe o que é estranho? Lisa continuou, sem saber de sua luta interna. Trabalhar com você nas últimas semanas me ajudou a entender meu chefe melhor. Sr. Carter, Quero dizer. Ele sempre pareceu tão distante, mas talvez ele esteja apenas perdido, como muitas pessoas aqui. Talvez ele só precise de alguém para lembrá-lo do que importa.
Ryan lutou para manter a compostura. Talvez ele esteja com medo, ele sugeriu, ecoando a conversa anterior. De decepcionar as pessoas. De não ser o suficiente. Ninguém é o suficiente sozinho, Lisa respondeu simplesmente. É por isso que precisamos de comunidade. A notícia sobre a doença da mãe de Lisa se espalhou pela comunidade do abrigo como uma onda. Ryan observou os moradores, apesar de suas próprias dificuldades, se unirem para apoiá-la, oferecendo-se para cobrir seus turnos, trazendo refeições caseiras, se voluntariando para cuidar de seus filhos. Ela não tira folga, Marcos confidenciou a Ryan uma noite. Diz que não pode deixar o abrigo com falta de pessoal. Mas dá para ver que ela está se esgotando. Ryan observou Lisa tentando manter sua eficiência habitual enquanto fazia ligações frequentes para hospitais e seguradoras. Olheiras se formaram sob seus olhos, mas seu sorriso nunca vacilou quando os residentes precisaram dela. O ponto de ruptura veio durante uma tarde tranquila. Lisa recebeu uma ligação que a fez sair, e pela janela, Ryan viu seu comportamento normalmente composto desmoronar. Quando ela voltou, suas mãos tremiam. O seguro da mamãe não cobre o tratamento especializado de que ela precisa, ela explicou ao diretor do abrigo, sua voz quase firme. Eles estão chamando de experimental. O custo do próprio bolso é. Ela não conseguiu terminar a frase. Ryan sabia exatamente quanto custaria o tratamento. Sua própria mãe havia recebido o mesmo cuidado anos atrás. O valor seria impossível com o salário de Lisa, mesmo que ela vendesse tudo o que possuía. Naquela noite, sem conseguir dormir, Ryan acessou seu aplicativo bancário por meio de uma conexão segura em seu telefone oculto. Com alguns toques, ele poderia resolver tudo, mas a que custo para a confiança que havia construído? Ele pensou nas palavras de Lisa em suas conversas anteriores sobre sua verdadeira identidade como Sr. Carter, sobre distância, sobre entender o que importa. Uma doação anônima seria outra forma de distância? Na manhã seguinte, Ryan viu Lisa chegar cedo, como de costume, apesar de ter passado a noite no hospital. Ela imediatamente se dedicou a ajudar os outros, deixando de lado suas próprias preocupações. Você deveria descansar, ele sugeriu gentilmente. Não posso, ela respondeu, separando as caixas de doações. Muita coisa para fazer. Além disso, manter-se ocupada ajuda. Sua mãe também precisa de você. Lisa fez uma pausa, suas mãos parando em um cobertor dobrado. Mamãe me ensinou que servir aos outros é o melhor remédio para seus próprios os problemas. Ela costumava me trazer aqui quando eu era pequena, para ser voluntária. É por isso que eu... Sua voz falhou. É por isso que não posso decepcionar este lugar agora. Ryan tomou sua decisão naquela tarde. Usando redes seguras e transações cuidadosamente roteadas, ele estabeleceu um novo fundo de assistência médica por meio de uma fundação independente. A papelada parecia estar em andamento há meses, com a mãe de Lisa atendendo a todos os requisitos de elegibilidade. A notícia chegou a Lisa enquanto ela servia o jantar. Ryan observou do outro lado da sala enquanto ela recebia a ligação, viu-a afundar em uma cadeira, lágrimas fluindo livremente pela primeira vez desde que a crise começou. O abrigo explodiu em comemoração quando ela compartilhou a notícia. Os moradores a abraçaram, choraram com ela, compartilharam seu alívio. Ryan ficou na periferia, seu coração cheio e pesado. É um milagre, Lisa disse a ele mais tarde, seus olhos brilhando com esperança renovada. Mamãe será transferida para o especialista amanhã. Às vezes o universo provê, Ryan disse cuidadosamente, lutando contra a vontade de revelar tudo. Você sabe o que é estranho. Lisa refletiu. A fundação que está ajudando, a papelada deles menciona critérios específicos que correspondem exatamente ao caso da mãe. Quase como. Ela parou de falar, e Ryan viu algo piscar em seus olhos, não exatamente suspeita, mas consciência de que as peças não estavam se encaixando. Na manhã em que Ryan planejou revelar sua identidade, o abrigo estava agitado de excitação com a melhora da condição da mãe de Lisa. O tratamento especializado estava funcionando, e a Fundação Anônima continuou a cobrir todas as despesas sem problemas. Ryan passou a noite elaborando e descartando diferentes abordagens para a verdade. Cada cenário que ele imaginava terminava com a destruição das conexões genuínas que ele havia construído. No entanto, continuar o engano parecia cada vez mais impossível. Antes que ele pudesse iniciar sua conversa planejada com Lisa, ela o encontrou primeiro. Sua expressão era diferente, focada, analítica, uma reminiscência de como ela parecia em reuniões do conselho.
Jake, ela disse calmamente, ou devo dizer, Sr. Carter. As palavras pairavam no ar entre eles. Ryan sentiu seu mundo cuidadosamente construído inclinar-se em seu eixo. Há quanto tempo você sabe? Ele conseguiu perguntar. Suspeitei por um tempo. Confirmei ontem quando vi a papelada da Fundação para o Tratamento da Mãe. O estilo administrativo. Estou processando seus documentos há 5 anos. Eu saberia em qualquer lugar. Ryan esperou pela raiva, pela sensação de traição, mas as próximas palavras de Lisa o surpreenderam. Você sabia que eu trabalhava para James Morrison na Morrison Capital? O nome atingiu Ryan como um golpe físico. James Morrison era o parceiro de negócios e amigo mais próximo de seu pai. Ele era mais do que meu empregador, Lisa continuou. Ele foi meu mentor, me ajudou na faculdade depois que meu pai morreu. Quando sua empresa faliu no escândalo, perdi tudo, minhas economias, meu emprego, minha fé no sistema. Foi assim que acabei aqui, no abrigo, com meus filhos. Ryan se lembrou do escândalo Morrison, uma das maiores fraudes financeiras da década. Seu pai mal escapou de ser implicado. James sempre disse que havia outro lado da história, disse Lisa. Que alguém sabia a verdade, mas escolheu ficar em silêncio. Alguém que poderia ter evitado que milhares de pessoas perdessem tudo. O peso da compreensão caiu sobre Ryan. Seu pai sabia da inocência de Morrison, mas T se protegeu em vez de falar. A culpa desse conhecimento motivou suas doações de caridade posteriores, e talvez até mesmo seu pedido final para que Ryan aprendesse a ver além da superfície da riqueza e do poder. Eu não sabia, Ryan disse suavemente. Sobre sua conexão com Morrison. Sobre qualquer coisa. Eu sei, Lisa respondeu. Assim como sei que você não criou essa fundação médica só para minha M. Ei! Você está montando algo maior, não é? Ryan assentiu. A fundação foi projetada para ajudar todos os moradores do abrigo a terem acesso a cuidados médicos, educação e treinamento profissional, mas com uma diferença. Seria administrada pelos próprios moradores, com Lisa como diretora executiva. Seu pai veio me ver, sabia, Lisa acrescentou calmamente. Uma semana antes de morrer. Ele queria consertar as coisas, mas não sabia como. Ele me pediu para ajudá-lo a entender como é uma mudança real. As peças se encaixaram, os últimos desejos de seu pai, a dedicação inabalável de Lisa, sua própria jornada de observadora participante desta comunidade. Então, o que acontece agora? Ryan perguntou. Agora, Lisa disse com um pequeno sorriso, nós fazemos o que este lugar nos ensinou, trabalhamos juntos. Sem mais máscaras, sem mais divisões entre doador e receptor. A mudança real acontece quando reconhecemos que somos todos parte da mesma história. O barulho matinal do abrigo cresceu ao redor deles, preparativos do café da manhã, crianças rindo, Marcos montando o canto da arte. Um novo dia começando, não com o engano terminado, mas com a verdade revelada e o propósito alinhado. Pronto para realmente ajudar? Lisa perguntou, estendendo a mão. Ryan a pegou, finalmente entendendo que seu pai queria que ele aprendesse. Pronto.